Ao longo do dia, tivemos oportunidade de conhecer vários aspectos e iniciativas do ecossistema Lift. Para discorrer um pouco mais sobre programas, números e impacto do ecossistema e sua inovação regulatória, convidamos ao púlpito Rodrigo Henriques, diretor de Inovação e Estratégia da Fenasbac. Alô. Olá. Boa tarde para vocês. Ou, como diria no Goiás e em Minas, bom? Bom, absurdo. Obrigado. É sempre um erro singularizar uma pessoa. É sempre um erro você começar dizendo a gente tem uma pessoa especial nesse ecossistema inteiro. Então, eu vou começar errando. Acho que tem uma pessoa aqui no auditório hoje que a gente deve muito a ela, e essa pessoa está ali sentada, é o nosso querido amigo André. O André tem um jeito muito especial de fazer as coisas. O André é uma pessoa que vai conversando com você, explicando o que ele pensa, ouvindo o que você acha, e meses depois, você implementou uma estratégia e foi uma conversa com ele. Então, acho que o Lift, todo o ecossistema do Lift, e não só, André, acho que a federação deve a você conversas muito importantes nesses últimos 10 anos. Obrigado pela sua presença. Tendo dito isso e tendo errado, porque eu falei uma pessoa só, né? Eu deveria ter falado todas as que estão aqui. A Verusca está aqui, Isabela Damaso está ali, Vivi está aqui, está todo mundo aqui. Mas minha tentativa aqui é tentar dar um panorama para vocês do que a gente conseguiu construir graças a essa relação. Né? E que ideia é essa de um laboratório de inovação financeira do ponto de vista da Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central? Que é uma coisa muito atípica, assim. Né? Acho que esse é um desenho, e a gente tem a oportunidade de ir para fora. Esse é um desenho que não existe fora do Brasil. Nem o Lift, nem a gente. Então, vou tentar correr. Porque o tempo de vocês é valoroso. Nós somos, a Fenasbac, nos últimos 10 anos, nós atuamos olhando, junto com o regulador, como pode ser o futuro. Quer dizer, que ecossistema é esse? O que a gente quer construir? Que nova economia é essa? Né? Qual é a alteração profunda que a digitalização ou digitização da sociedade trouxe e tem impacto em todos os lugares? Falado assim parece simples, né? Mas esse é o nosso desafio. Primeiro, acho que das coisas que a gente mais acredita é que isso pode ser feito e visto sob 3 prismas. Um prisma de tecnologia, quais são as novas tecnologias, né? Um prisma de modelo de negócio, quais são os novos modelos de negócio, e um prisma regulatório. Qual é a regra do jogo? O que eu posso fazer? E esse diagrama de Venn, ele é interdependente. Então, não há nenhuma atuação de um regulador, Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, que não altere o uso da tecnologia e não estimule determinadas tecnologias e não outras. Não há nenhuma criação de modelo de negócio que não provoque o regulador a repensar a regra do jogo. E não há tecnologia que não nasça que não provoque os dois ao mesmo tempo. Né? Existe um princípio hoje, tem sido estudado, da ideia de que toda tecnologia disruptiva quebra o modelo, cria vácuo regulatório. Cria um nome que nem Miguel quis falar, zona cinzenta regulatória. Né? Porque se é disruptivo, esse nome que parece legal, que a gente usa de forma positiva, ele é assustador. Né? Então, essa união e essa interseção, a gente acredita, claro que todo mundo pode fazer inovação fechada, claro que toda organização pode tentar resolver essas 3 coisas ao mesmo tempo, a gente acredita, como o André sempre falou, no modelo americano, de festa americana. Está todo mundo convidado, quem quiser levar comida,
leva comida. Quem quiser levar bebida, leva bebida. Quem quiser levar instrumento musical, leva instrumento musical. É a soma das partes que mais interessa ao processo. E isso é um modelo que a gente acredita até hoje. Por quê? Porque a gente acha, de forma geral, essa interseção entre inovação e regulação é esse tal do sweet spot, né? Ou Goldilocks condition, para gastar um inglês, né? Essa ideia, que por sinal é a única condição de existir uma coisa chamada planeta Terra. Né? Acho que uma das melhores discussões, assim, a vida em outro lugar, o pessoal fala assim, a gente não consegue achar nenhuma condição parecida com a nossa. E aí fica difícil saber se há vida em outro lugar. Eu acho que aqui no Brasil, esta sala, né, e aqui tem também um colega chamado Aaron, que faz um report chamado, né, Cripto Brasil. Diz assim, esta condição brasileira é muito atípica para o bem. Porque os reguladores brasileiros, né, e a gente acredita, e a federação acredita nisso, mas os reguladores brasileiros aprenderam a juntar, né, a inovação tecnológica com o modelo de negócio, com a regulação. O que a gente faz, o que a federação tem feito nesses últimos anos? Uma das primeiras coisas é mapear. Então a gente vem acompanhando o mapeamento de mercado e você vai ver assim, ó, Distrito, Fintech Lab, a quantidade de fintechs que eles mapeiam no mercado, a gente orgulhosamente fala assim, a gente mapeia um número maior. A gente olha, né, a gente tem um mapa hoje de quase 2.800 fintechs no Brasil. Empresas atuando, né, com tecnologia no mercado financeiro. Acho que essa é uma coisa muito importante, porque senão você não conecta o ecossistema. Uma discussão de blockchain que é super interessante são essas poças de liquidez, e não as grandes piscinas de liquidez. A nossa, o princípio é muito parecido. Né? É assim, se você tem centros não conectados de inovação financeira, que um não sabe do outro, né? Se a CAT não sabe de Cesar School, né? Não adianta nem ter São Paulo no meio do caminho. Então, acho que essa é uma das questões para a gente super importante. A outra é o quanto de parceiro a gente vem construindo ao longo do tempo. Alguns são parceiros históricos, né? No Next, que é a nossa aceleradora da federação, que é desconectada, a gente não tem, no Next a gente não trabalha diretamente com o regulador, inspirado nele, mas não com ele. Mas do lado, assim, esses são parceiros do Lift Lab agora e está aumentando. Então a ideia é de que você realmente precisa orquestrar o mercado. Porque senão você não faz ecossistema. Senão o que você faz, de novo, são uma sequência de iniciativas, mas não é ecossistema. E acho que tem uma beleza do desenho do Banco Central, que é isso, assim, não é uma aceleração, é um conjunto de acelerações, não é só isso, é uma revista, não é só isso, é um conjunto de eventos e vocês estão num deles. Então acho que essa ideia de conexão e de criação de ecossistema é muito importante. Da nossa parte, a gente, além de operar historicamente junto com o Banco Central, né, dentro de um TRL, né, dentro de uma ideia de maturidade ou prontidão tecnológica, a gente incorporou isso para a gente, está ali a nossa aceleradora, e aí quando você vê, quando a gente vai fazer os trabalhos atualmente que a gente faz com a CVM, está ali o sandbox da CVM e o LIP, que é o Laboratório de Experimentação e Aprendizagem e Prototipagem da CVM, também tem um encaixe correto do que a gente está falando. Porque acho que essa é uma lição nos últimos 10 anos. Sandbox regulatório dá muito trabalho. Né? Então você tem espaços muito interessantes anteriores de Lift Learning, de uso de dados abertos como o Lift Data, né? De laboratórios de prototipagem ou Innovation Hubs como o LIP e o Lift, antes de chegar, né, em tentativa de produção e com flexibilização de regulação quando é o regulador fazendo. E se você acha confuso, é porque é mesmo. Né? Isso aqui é a nossa tentativa de dizer, se eu estou olhando maturidade, eu estou olhando ciclo de vida de inovação, aonde eu estou? Né? Aí eu falo assim, é aquela pergunta assim, depende. Você quer o quê? Posição ou velocidade? Escolhe uma, porque você perdeu a outra. Porque o ciclo, né, desse processo, ele é
interpolado. Ele tem zonas cinzentas. Então a gente vai falar assim, e o Next, a nossa aceleradora, é para que maturidade? 2 ou 3. E o Sandbox, e o Leap. Então, depende do que você está falando, mas o que a gente tenta fazer há anos com o regulador e o regulador com a gente é achar essa linha correta e entregar para o parceiro o que ele precisa naquele momento. Tem vários, podia destacar vários projetos no ecossistema, mas acho que o Learning, né, que é o painel anterior, vale um destaque muito grande. Não há vou voltar atrás. A grande maioria das tecnologias que impactaram as nossas vidas nasceram em universidades. Se você olhar tudo o que a gente tem hoje, este microfone, este passador, o celular que está na mão de você, boa parte do que acontece no seu carro hoje nasceu em pesquisa básica e aplicada. Então, acho que o learning é esse espaço onde a gente assume, né, dos conceitos mais básicos de inovação. Nasce com pelo menos 3 L's, tripla hélice da inovação. Onde está o governo, o mercado, a sociedade, o regulador, né? Aonde está a inteligência, a academia, a pesquisa, pro caso, no caso brasileiro, para o caso nacional, onde estão as universidades brasileiras, onde estão as grandes universidades fora do Brasil olhando para cá, para resolver coisa nossa. E agora sim, onde está a iniciativa privada, onde está o inovador. Logos, porque são importantes, né? O learning, que talvez seja o menos divulgado do ecossistema, já fez entrega de muitos projetos juntos, tem muitos parceiros conectados, né? Esse número só cresce para a gente, e é um projeto que a gente gosta demais. E aí, quando a gente olha, e vocês vão me permitir ir e voltar nos números, quando você olha, do ponto de vista da federação, com a soma de tudo que a gente faz com o regulador, esses são números maiores do que vocês viram até agora. Então, né, acho que o Paulo Stein, nosso presidente, falou assim, a gente teve 106 finalistas, a federação conta 199. E vocês não têm ideia da raiva desse projeto que não entrou, para não falar 200. Que eu tenho. Falei, acabou com o meu slide. Eu tinha mandado. Né? Mas não é só mandar, é projeto finalista. Né? A gente já analisou mais de 1.200 ideias nesses últimos 10 anos. A gente está entregando para a sociedade, né, quase 200 projetos. Guarda os 200, eu falo quase, você guarda os 200. 200 projetos para a sociedade. E esses projetos estão escalonados ao longo do tempo, em todas as iniciativas que a gente ajuda, Leap, Next, Lift Data, Challenge, Learning Lab. E se você olhar ali, a gente largou na frente com a nossa aceleradora, a gente já tem projeto que a gente já está acelerando, né? Mas o que a gente está aqui para falar hoje é o Lab, né? Esse é um marco de entrega do ano passado e início desse ano. Então a gente está louco para ver se essa barrinha subir e a gente, né, passar esse número no ano que vem. Logo, porque é importante. Pode tirar foto, depois você aumenta. Ok? Porque esse é o tipo de slide, assim, já não cabe mais. A gente teve uma experiência, o Thiago estava comigo, teve a oportunidade de ir para Lisboa esse ano, a gente foi falar com o Banco de Portugal, vulgo Banco Central de lá, e eles dizendo assim, eu nunca vi tanto projeto na minha vida como eu vejo no Brasil. E parte disso é a coragem, né, que o regulador brasileiro tem, que o Banco Central tem de dizer... eu sei que eu tenho coisa demais para fazer. Né? E aí, individualmente, os servidores do Banco Central estão dizendo... O servidor do Banco Central parece essa coisa, às vezes, até maluca. Eles estão dizendo assim, olha, a gente está com um número muito pequeno de servidores. É verdade? É. E aí? Mesmo assim, a gente vai doar tempo para a inovação aberta. Porque essa é uma outra lembrança. É voluntário. O servidor do Banco Central, quando está trabalhando no Lift, ele não é exatamente trabalhando, ele está se doando para o laboratório, porque o processo é voluntário. Então, assim, boa parte dessas empresas receberam investimento durante o Lift ou logo em seguida. Durante o Next, a aceleradora que a gente tem, ou logo em seguida. É assustador o número. E quando a gente olha do ponto de vista da federação, somando tudo,
a gente ajudou, né, mais de 200 atores ao mesmo tempo, a gente fez mais de 2.000 reuniões ao mesmo, né, nos últimos anos, e tem quase 1 bilhão de mercado de informação pública investida nos projetos que a gente suportou. Outra frase que eu adoro, que eu estou ficando famoso, assim, demora 10 anos para uma banda fazer sucesso do dia para a noite. Não demora? Né? E eu acho muito engraçado, a gente tem tido a oportunidade de sair fora do Brasil e explicar, e falar assim, nossa, mas isso foi quando? Falei, então, há 10 anos atrás. Né, e a gente tem um grupo de cases de sucessos muito grandes, que não estão vinculados na revista nem no Lift, mas são sucessos mais próximos que a gente, com a nossa aceleradora. O pessoal conhece talvez até mais os do Lift do que a gente tem feito no Next, mas acho que vale a pena fazer destaque aqui, porque muito do que a gente leva para lá a gente aprendeu do ponto de vista regulatório, e lá a gente tem um pouco mais de liberdade. Né? Eu acho que a gente se dá um pouco mais de liberdade. Tomando a liberdade de não estar de terno, né? E conversar. Outra grande lição do André. André, desculpa, vou ter que ficar citando, cara. Né? O André, para mim, me deu uma chave de entendimento desses projetos de comércio, que ele falou assim, esse é um projeto, Rodrigo, que o Banco Central vai tirar o tapete vermelho da porta. Eu falo, mas tapete vermelho não é bom? Ele falou, claro que não, tapete vermelho assusta as pessoas. Tapete vermelho parece que é uma formalidade. E não é. Traz a sua ideia. Vamos conversar. A gente acompanha todas as grandes discussões nos últimos anos. Né, isso aqui é um achado do que a gente tem discutido nos últimos anos, com reguladores e com mercados. Eu acho que assim, uma bola da vez, de novo, identidade digital, acho que essa é uma das coisas que a gente precisa, né, voltar a conversar com grande força, porque vai precisar solucionar essa questão. E eu vou fazer... Eu sei que eu estou na casa do regulador bancário, mas eu vou fazer a chamada do Nexus. Né? O Nexus é um núcleo de experimentação da CVM, que foi falado aqui até pelo Fábio Araújo. Né? O Banco Central tem que aprender muito com os projetos da CVM, a CVM tem que aprender muito com os nossos projetos. Esse é um desenho, depois de anos e anos de Lift, a CVM fez um desenho de um núcleo de experimentação que coordena o sandbox e o laboratório juntos. E o laboratório teve no primeiro ano, a gente está soltando, né, agora inscrição também para o segundo ano da CVM, e a gente está doido para ver projetos entre laboratórios. Acho que esse talvez seja meu... A Dani não perguntou, meu pedido para esse ano é este. O que eu quero para esse ano é isto. A gente tem não só acompanhamento, como vocês viram aqui, que a gente tenha esse projeto. Vou fechar. Tudo que a gente faz é porque a gente acredita no que está escrito aí. A regulação é o maior acelerador de inovação. É a maior alavanca de inovação. Porque ela faz 3 coisas por inovação muito preciosas. Ela unifica os esforços isolados. Né? Ela garante que o que você está fazendo tem ressonância, similaridade e ganho com todos os parceiros. Ela protege os participantes do mercado. Porque você está dizendo, pode vir aqui está tudo bem, vem testar. Num Innovation Hub, como é o Lift Leap, eu falo assim, eu não estou nem falando se eu vou mudar a regulação ou não, só vem para cá. Então, ela protege as pessoas do mercado. E, por final, ela cria padrão, estándar, que dá escalabilidade. Parte da conversa aqui foi de interoperabilidade. Interoperabilidade sem padrão não existe. Então, essa é a nossa crença. E é por isso que a gente tem trabalhado incessantemente nos últimos 10 anos. Obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado, Rodrigo Henriques. Obrigado a você e a Fenasbac pela parceria. Parabéns pelo belíssimo trabalho.